Boa noite, gente. Segunda-feira abençoada, né? A minha foi, né? Eu acredito que a sua também tenha sido abençoada. Grandes coisas fez o Senhor por mim no dia de hoje. Eu tenho muito a agradecer ao Senhor. Então, eu estou aqui para ler a palavra de Deus com você. Eu escolhi hoje o Salmo 126. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui a minha janela. Olha só, as pessoas já estão ali e eu cheguei aqui vendo as luzinhas acesas em cada apartamento e de repente a gente fica perguntando, né, o que se passa com cada pessoa, se está feliz, se está grato a Deus, se tem alguém doente, tem, né, tantas coisas que as pessoas às vezes estão passando e a gente nem sabe. Mas enfim, né, nós precisamos ser gratos a Deus todos os dias, né, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e até mesmo quando a gente passa por situação difícil, né, que a gente tem ali o conforto do Espírito Santo de Deus. E eu quero ler com vocês o Salmo 126. Vamos lá? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enche os leitos do ribeiro no deserto. E aquele que semeia com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo o seu feixe. O Salmo 126, ele fala de riso, né, de alegria, daquela pessoa que, né, passa uma dificuldade, mas com luta, né, mas que está ali com Deus e ele, né, vai ter alegria, né, às vezes você está ali numa luta, está indo atrás de um trabalho e corre, vai daqui, vai dali, mas o Senhor, ele vai, né, prover na sua vida, ele vai abrir portas, as coisas vão acontecer, você só precisa confiar no Senhor. E o Senhor, ele realmente, né, igual fala aqui no Salmo, ele nos enche de alegria com tantas coisas boas que o Senhor nos faz. E a gente só precisa esperar o tempo do Senhor, que as coisas aconteçam na nossa vida, porque elas não acontecem no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. E esse salmo, ele fala, né, de riso, de alegria. E a Joyce Meyer, ela conta que certa vez num programa de entrevistas, né, de cristãos na televisão, que eles estavam falando, né, que os participantes falavam sobre um avivamento com um som de riso, né, um som de alegria, aquele avivamento, não sei se alguém, né, eu já participei, já vi, já presenciei, já aconteceu comigo, da gente ter aquele, nem acontecer aquele avivamento com risos, né, com alegria, aquela coisa maravilhosa. E eles estavam, né, pregando isso, né, falando sobre um avivamento com som de alegria que ocorreu em diversas partes do mundo, de uma vez só. E alguém pergunta ao apresentador do programa se ele achava que aquilo vinha da parte de Deus. E ele pergunta, e o apresentador, né, faz outra pergunta para ele. Isso, né, te faz sentir, isso fez sentir afrontado, né? Essa palavra, né, te fez sentir, né, te afrontou? E ele respondeu que sim, né? A pessoa que tinha feito a pergunta se vinha da parte de Deus respondeu que sim. E aí o apresentador do programa respondeu a ele, provavelmente vem da parte de Deus. Então, Jesus, ele costumava afrontar, né, aquelas pessoas. Eu estou vendo aqui num comentário da Joyce Meyer que ela fala assim: você já percebeu que Jesus afrontava os falsos religiosos? E às vezes ele precisava fazer de propósito, né? E lá em Mateus capítulo 15, verso 12, os discípulos de Jesus lhe disseram:
Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso, né? Ouviram ali uma pregação de Jesus, e a resposta de Jesus para eles foi o seguinte: deixe-nos, eles são guias de cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Mateus 15, 14. Se vamos seguir a Deus, nós precisamos entender que as nossas mentes nem sempre compreendem tudo o que Ele faz. Então, pare de analisar as coisas, né, com a sua mente e comece a perguntar se o seu espírito testifica com aquele acontecimento, né, com aquilo que está acontecendo. Geralmente, nós rejeitamos coisas e movimentos que são genuinamente de Deus, só porque nunca vimos nada igual, porque nunca vimos, né, nada semelhante, e aí a gente fica questionando e nós não entendemos aquilo com a nossa, porque nós não entendemos com a nossa mente. Então nós precisamos proteger nosso coração e nosso coração e nossas atitudes contra a farisaísmo. Para falar a verdade, a igreja de hoje está cheia de fariseus. Eu costumava ser um deles. Muitas vezes a gente é um deles, né? A gente fica ali, né, religioso e tudo, mas tentando compreender as coisas, querendo as coisas do nosso jeito. Então nós precisamos, né, parar com isso, parar de tentar compreender o que Deus faz, o que, que acontece. Ah, por que, que foi assim? Por que, que fulano desceu? Por que, que teve isso? Por que, que é assim? Por que, que eu não consegui esse trabalho assim? Por que, que teve que passar por isso? Nós não, a gente só precisa compreender, né, que Deus é conosco, que Deus sabe todas as coisas e que nada escapa ao controle de Deus. E precisamos ter alegria naquilo que Deus faz para nós. E quando o problema for difícil, quando tiver lutas, dificuldades, buscar o Senhor, né? Caminhar com Ele, porque certamente nós vamos ter alegria. Né? Às vezes vai ter aquela luta, mas vai ter alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Por que eu estou falando isso? Eu poderia falar muito, muito mais aqui desse Salmo 126. Tem coisas lindas. A pastora Joyce Meyer falou coisas lindas em cima desse salmo. Mas o vídeo fica muito longo, né? Mas é um salmo lindo, né? Ele fala realmente de riso, de alegria, e nós precisamos. Nós estamos vivendo um tempo difícil, né? De pandemia, e que se fala muito de mortes, fala muito de intubação, fulano tá, isso e aquilo, e pouco dos feitos de Deus, e poucos das coisas que Deus faz. Está acontecendo, é verdade, a gente precisa, né, ser informado mesmo, mas a gente precisa também de dar valor e de divulgar as coisas boas que Deus faz. Hoje, por exemplo, eu vou falar o que Deus fez de bom para mim. Eu acordei, eu estou aqui, eu andei, eu dirigi, eu fui a um lugar, eu fui a outro. Meu filho hoje foi comigo fazer um exame, né? Assim, tão bacana ele ali comigo. Então é tanta coisa boa. Depois eu fui com a minha filha resolver uma outra coisa. Eu fui dei um trabalho, né, que está saindo para mim. Glória a Deus por isso. Eu estava sem trabalhar há 5 meses já. Então, assim, a gente precisa agradecer e divulgar as coisas boas. Na minha família teve gente que pegou Covid? Teve, mas recebeu a cura. Teve gente que partiu? Também teve. Ficamos tristes, ficamos, choramos, né? Mas essa vida aqui, a gente aqui é forasteiro mesmo. A gente vai ter que partir um dia para a nossa morada eterna, para a nossa casa com o nosso Deus. Ele foi, né? Jesus foi preparar a morada para nós. Então, a gente está aqui, a gente sabe que a certeza que nós temos é que um dia nós vamos. E, enfim, claro que a gente precisa tomar os cuidados, né? Tem um vírus aí altamente contagioso, a gente vai fazer a nossa parte, porque a gente não pode ser imprudente, né? A palavra de Deus fala para a gente ser prudente. A gente vai tomar todos os cuidados, mas a gente não pode deixar de viver. A gente não pode deixar
né? E de divulgar as coisas boas. Tem coisa ruim, mas tem coisa boa acontecendo. E é isso que eu queria falar para vocês hoje, que hoje grandes coisas fez o Senhor por mim. E se você olhar aí ao redor, a sua vida, você vai descobrir coisas boas também, tá bom? Um beijo grande, fique com Deus e até o próximo vídeo.